Eu quero a sua opinião, professor, sobre esse vídeo que está circulando na internet, em que mostram a cópia, na verdade, da fala do Zema em relação ao Bukele. Vou colocar aqui, para gente. Perfeito. Vamos lá. O crime tem tanta força aqui no Brasil, não por um defeito do sistema, mas porque essa é uma decisão do sistema. Quer ver o maior exemplo disso? Por que será que tem bairros inteiros de muitos estados dominados pelas facções? Será que é mesmo por causa do poder do tráfico de drogas? Eu tenho certeza que não. Vai ver se os Estados Unidos, onde o crime é muito mais rico do que aqui no Brasil, se tem lá algum território onde as forças da ordem não pisam. Não tem. No Brasil, os criminosos muitas vezes estão dentro do governo. É por isso que o Estado brasileiro decidiu não combater o crime. E é isso que a gente tem de mudar em primeiro lugar. Estados Unidos, que es un país con mucha criminalidad, un país con muchos problemas de drogadicción, de pobreza, etcétera, no tiene un solo milímetro controlado por un cartel. No ve si no, es que el cartel controla South Dakota, ¿verdad? O sea, no hay nada de eso. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. E aí, professor, o que lhe parece? É o que eu já venho dizendo há algum tempo. Meses, não é, Pedro? Sim. Eu acho que eu devo ter sido um dos primeiros no Brasil a dizê-lo. Perigo do Bukele, né? É isso, é. Agora, vamos lá, professor Vieira, vamos tocar aqui o dedo na ferida, de verdade, vamos lá. Vamos tocar o dedo na ferida. Vamos lá, então. Vamos ter coragem aqui. Nós vimos, há uma semana, uma cena patética. Nós vimos uma influenciadora digital ir à Câmara numa comissão parlamentar mista de inquérito, ir fazer um depoimento e, literalmente, vimos um senador que faz parte desses senadores buquelizáveis, pedindo uma fotografia de perfil para enviar para sua esposa, porque a esposa é seguidora da influencer. E nós vimos depois essa mesma influenciadora reunida na casa com amigos, cantando uma música que faz uma alusão ao jogo do Tigrinho. Sim. E não vai acontecer nada, professor Vieira. Nada. Se fosse uma... E ainda constrangeu o Senado, né? Se fosse uma moça preta, pobre, da periferia, estava presa. Sim. Por desacato, não é isso? Uhum. Na hora. De fato, no Rio de Janeiro, estudos feitos por organizações muito sérias, estudos afirmam que aproximadamente 60% do território fluminense, ou seja, não apenas a capital Rio de Janeiro, mas o Estado, são controlados pelo narcotráfico e pela milícia. Sim. E os serviços essenciais não entram, de fato. Não entram. Em alguns locais no Brasil, o crime organizado pretende controlar o fornecimento de Wi-Fi, já controlam o fornecimento de gás, de luz, etc. Canal pago de televisão. No Brasil inteiro, há, de fato, regiões que não são pequenas, nas quais nós não entraríamos. Aqui no Rio de Janeiro, é infelizmente comum que turistas entrem numa pequena viela, num pequeno beco, mal guiados por um GPS, e sejam mortos por traficantes. Uhum. Então, a situação da segurança é absolutamente caótica. E o governo não faz nada. Sejamos bem honestos, professor Vieira. Não é possível, de fato, não é possível
que no estado do Rio de Janeiro, 60% do território sejam controlados pelo crime organizado, professor Vera. Isso não é possível. Porque aqui é uma questão fundamental, que, de novo, a gente tem que tocar o dedo na ferida, não importa o que as pessoas vão dizer. Esse problema de segurança não afeta o senhor, não afeta o Pedro, não me afeta diretamente. Sabe quem afeta? As pessoas mais vulneráveis. Imagine, eu cresci no subúrbio do Rio de Janeiro, professor Vera, eu não cresci na zona sul do Rio de Janeiro, não cresci em Leblon, em Ipanema, eu cresci em Bento Ribeiro. Eu sei exatamente o que é, a partir de uma certa hora da noite, com 14, 15 anos, você voltar para casa preocupado. Com o beneplácito, você é morador da região. É algo. Eu poderia dizer, não, mas eu moro aqui na Rua Divisória, a rua em que eu cresci, em Bento Ribeiro. Mas, se eu fosse uma mulher, se eu fosse uma menina de 15 anos, a minha preocupação triplicaria. Se eu sou pai de um menino, se eu fosse o pai de uma menina, eu ficaria muito preocupado no Rio de Janeiro, mais do que eu fico sendo pai de um menino. Percebe, professor Vieira? Sim. O problema da segurança afeta diretamente as pessoas mais vulneráveis. Num bairro controlado pelo narcotráfico, pela milícia, ser o pai de uma jovem de 15, 16, 17 anos que seja bonita é um motivo para que você não consiga dormir com tranquilidade. Porque violências estarão sempre à espreita, não é verdade, professor Vieira? Sim. Então, quando uma parte da população decide votar num candidato, como o teatro que o Zema está fazendo, vestindo jeans, camisa preta despojada, escrito Polícia e Justiça, tentando ter a postura de legendário AU, que não combina muito bem com o physique de rolo do Zema. Não é isso? Mas é todo o tipo. Você está vendo o tipo, não é? O Nicolas Ferreira começou a fazer musculação já há alguns anos. Pega uma foto do Nicolas Ferreira jovem, veja uma foto agora. É uma preparação completa, professor Vieira, para a transmissão de uma certa imagem. Se a situação de da segurança pública não for de fato enfrentada, em breve o povo brasileiro estará disposto a trocar democracia por segurança. Sim. E nós não poderíamos criticar, professor Viaro, porque há duas formas de democracia. De novo, vamos tocar o dedo na ferida. Quando houve Frente Ampla, em 1985, para que fosse possível voltar ao governo civil e projetar para 4 anos depois eleições presidenciais, a Frente Ampla se constituiu para a defesa da democracia, que eu chamaria de democracia formal. Isto é, direito a voto, respeito ao resultado da urna, liberdade de organização partidária, liberdade de expressão, imprensa livre. É pouco, Pedro? Não é muito. Na experiência republicana brasileira, é muito. A primeira vez na história da República que nós tivemos 10 eleições presidenciais sem solução de continuidade ou sem pronunciamento militar foi agora na nova República. Nunca tínhamos tido. Nunca tínhamos tido. Sim. A luta é para manter, né, professor? Isso. Em 2022, houve uma outra frente ampla, bem sucedida. Em 1985, ninguém questionou o modelo econômico. Ninguém questionou o modelo da desigualdade. Ninguém questionou a segunda forma de democracia que eu proponho que nós pensemos, professor Viaro. Nós pensamos apenas na democracia na sua dimensão formal. Voltamos a fazer em 2022. Foi importante? Foi fundamental. Foi fundamental porque eu voltaria a fazer em 2026. Sim. Mas cada vez mais com um peso maior na consciência. Sim. Porque já estamos em maio de 2025 e o governo Lula, de fato, ainda não apresentou um projeto consistente de segurança pública. Está passando da hora. Porque democracia, enquanto acesso a direitos, a população mais vulnerável deste país nunca teve. Uhum. Já está lá no livro do José Murilo de Carvalho, né? O Cidadania no Brasil. Isso. A situação precária da cidadania. Se você é pai de uma jovem de 18 anos
e se você precisa todos os dias sair da sua casa e ir desesperado correndo para o ponto de ônibus, porque ela está chegando da universidade, quando ela passou para a universidade foi uma festa. Primeira pessoa da família a ingressar numa universidade pública, deram uma festa. Mas agora este pai, todas as noites, às 11 horas da noite, quando ela volta da universidade pública noturna, porque ela trabalha durante o dia, ele corre para o ponto de ônibus desesperado, porque ele sabe que se ela for no caminho do ponto de ônibus da sua casa, que são apenas 5 minutos, não há nenhuma garantia de que ela chegue em casa, Pedro. Pedro, isso é o Brasil. Sim. Então, professor Viário, em algum momento esse povo vai trocar a democracia formal pela promessa de um Bukele. Pela promessa do fascismo, né? É isso. É que nunca vai se apresentar como fascismo, Pedro. Se apresenta como qualquer outra coisa.